Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estudando e Aplicando o Espiritismo. Hoje quem apresenta o podcast sou eu, Tamires. Eu, Vanessa. E eu, Marvel. E o programa está mais que especial, pois em agosto é o mês de celebrar a publicação do livro Céu e Inferno. Está completando 160 anos. E é claro que não poderíamos deixar esse marco passar. Assim, o tema escolhido para hoje é o temor da morte, assunto do segundo capítulo de O Céu e o Inferno. Publicado em 1º de agosto de 1865, O Céu e o Inferno, também conhecido como A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é uma das 5 obras fundamentais do Espiritismo codificado por Allan Kardec, sendo uma complementação da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que versa sobre esperanças e consolações. Dividido em 2 partes, o livro apresenta, primeiramente, uma análise crítica das concepções religiosas tradicionais sobre céu, inferno, penas eternas e anjos decaídos, confrontando-as com a visão espírita baseada na lei de progresso e na justiça divina. Na segunda parte, Kardec reúne comunicações de espíritos que relatam suas experiências após a morte, classificadas em categorias como espíritos felizes, sofredores, endurecidos e suicidas, servindo como ilustração para práticas dos princípios expostos. A obra é de grande relevância para o movimento espírita kardecista, pois consolida a noção de que não há penas eternas, mas sim consequências morais e educativas decorrentes das ações humanas, fundamentando a responsabilidade individual e a imoralidade da alma. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a nossa amiga Marvel, que ela está como coordenadora, né, da nossa mocidade, e ela vai falar um pouquinho sobre como que tem sido os nossos encontros. Oi, gente, boa noite. Então, os nossos encontros têm sido sempre no primeiro sábado e terceiro do mês. E a gente tem estudado o livro, estudamos até o capítulo do O Inferno. Isso. Mas hoje especificamente falaremos do temor da morte. Marvel, por que a gente escolheu esse livro para estudar? Escolhemos porque faz parte do grupo, né, que forma as obras básicas, né, que tem o conhecimento básico da doutrina espírita. Ele tem relação com a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as consolações. Então, resolvemos estudar e conversar sobre esse tema que é tão importante, né? E que a gente sempre se deparou com essa visão de céu e inferno, né? Para trazer esse conhecimento espírita, né? Para conhecer o que Allan Kardec traz pra gente. E são questões que a gente sempre está debatendo, né? O tempo inteiro. Mas foge do normal, né? Porque geralmente as pessoas pegam outros livros para estudar, né? Na mocidade. Sim. Não é um livro que as mocidades estão muito habituadas a estudar, né? Então, geralmente a gente estuda o Evangelho, né? Livro dos Espíritos, que são perguntas, né? Mas o Céu e o Inferno, porque a segunda parte do Céu e o Inferno são relatos, né? De espíritos que passaram por diversas situações, e ele vai contando aquilo ali pra gente, as experiências. Realmente não é comum, não é muito comum. E é importante a gente se deparar ter o conhecimento de todas as obras, né? Já que são obras básicas e que fundamentam a doutrina espírita, até pra gente ter essa nossa base de comparação com outras obras, para saber o que a gente em outras obras espíritas que não fazem parte da base, saber o que a gente considera ou não de acordo com o que Allan Kardec trouxe pra gente, né? Então é importante a gente saber
o que ele vem falar nessas obras, essas 5 obras básicas, né? E logo no começo do livro a gente já tem esse tema bem impactante, que é o temor da morte, né? A gente estudou ele e... Bom, foi um tanto quanto intrigante, né? Eu vou começar a falar aqui. Ele fala muito aqui sobre a questão de como a gente conhece, a gente aprende e vai amadurecendo, trocando as ideias, né? Que é a evolução. É para isso que estamos aqui. E aí ele fala justamente essa questão que o temor da morte, quando a gente conhece, tem o conhecimento do depois, da verdadeira, né, da verdadeira vida, a gente perde esse medo. E aí eu me dei conta que, assim, ontem, curiosamente, estava com a minha sogra, que é evangélica, ela falou que não tem medo de morrer, que ela sabe o que espera ela depois. Eu fiquei assim, cara, isso não é só... porque a gente, às vezes, tem essa ideia de, tipo, o espiritismo é que esclarece, né? Mas não, né? Senão não existiriam outras religiões, eu acho que é o caminho. E aí, assim, o esclarecimento em qualquer religião, né, do que você acredita, do que você tem a fé, te tira esse medo, te dá a segurança do depois, né, que são os esclarecimentos. E isso foi o que ficou muito pra mim, assim. O esclarecimento é que é a chave pra tudo, pra nossa evolução. E como o espiritismo mesmo nos traz, né, por a gente ter esse conceito da reencarnação, a gente compreende por que ela, mesmo numa outra religião, ela já tem esse conhecimento. Sim. Já faz parte do conhecimento dela, né? Porque é justamente pela alma sobreviver à morte, a gente vai manter esses nossos conhecimentos, é isso que a gente vai levar de uma encarnação para outra. Então, aquilo já faz sentido. Então, quando a gente tiver em uma outra encarnação, esse conceito não vai ser estranho para a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Qualquer situação. E sobre a questão do temor da morte, né? Eu já não tenho mais, né? Porque chega um momento que o conceito já é uma prática, né? Eu só fico com receio do como, né? De sofrer, né? De sofrer, de como vou passar por esse período, se até chegar o meu momento eu ainda vou passar por um momento grande de sofrimento, então isso traz o medo, assim. Sim. Mas o ato em si, a morte em si, por ter essa certeza de que a gente vai voltar para a nossa verdadeira vida, isso para mim já é muito bem resolvido, né? Já não tenho mais medo e nem sofro pelos meus amigos que se vão. Eu sinto a saudade, né? Sempre que lembro, mas lembro sempre com muito carinho e com muita gratidão de ter tido essa oportunidade de passar essa... Sim. Eu também me identifico com essa sua fala, Marvin. Eu tenho medo de como é que vai ser isso, como é que vai ser até o momento de chegar à morte, se eu vou sofrer, se eu não vou, se vai ser dormindo, se não vai, mas de morrer mesmo, deixar as coisas para ir, porque tem muita gente que fica apegado, né, às coisas. Mas isso aí eu já superei também. Isso é uma coisa importante. Eu também tenho feito muito esse trabalho do desapego, né? Cada vez mais tentando me livrar dessas questões materiais. É claro que a gente está no mundo material e a gente precisa para viver, né? Mas essa coisa de perdi uma coisa, ou não aconteceu da forma que eu... Ok, sim, eu não vou levar nada, a gente não vai levar nada, a gente não vai levar nem o nosso corpo, então isso também tem feito esse trabalho justamente para quando não chegar lá ficar pensando na casa. E vocês não acham assim que os espíritos, porque a gente tem o esclarecimento da reencarnação, essa coisa toda que facilita essa nossa o lidar com a morte, né? Mas os espíritas mesmo que não sabem lidar muito bem, que tem medo até, eu acho que é justamente porque está muito apegado ao material, e aí tem essa questão de, meu Deus, quando eu morrer, porque não vai ter mais isso aqui. É o apego e é uma coisa que a gente tem que... Eu era muito apegada, gente. Hoje eu tô já assim...
eu tô trabalhando em mim. Quando eu era mais nova, eu tinha bastante essa sensação de não, é meu, não pode emprestar pra ninguém, não. E hoje em dia não, tipo, tá bom, pode ficar, não brigo mais não, tipo, vai lá, pega, não tô Eu nem era aí. muito assim com livro. Eu acho que tu tocou num assunto que realmente mexe comigo. É livro e caneca. Realmente, isso daí então, eu vou ficar devendo por enquanto. Eu estou trabalhando porque tem coisas que é muito fácil. Assim, pra mim é muito fácil. Tudo bem. Mas os livros não. Pois é. E aí eu tô tentando assim, tocou num tópico sensível. Você já agora. absorveu, né, assim, você pode passar isso pra outra pessoa, porque isso, né, é uma coisa pra ser dividida, compartilhada. Aí eu tô trabalhando. Tem alguns que eu consigo, mas tem alguns que não dá, tipo a saga de Harry Potter. Você também? Pois é. Aí realmente eu também vou ficar devendo. Eu não consigo desfazer deles. E aí mas assim, a gente já, assim, hoje é essa saga. Antes não prestava nenhum. Ou seja, a gente tá no caminho, a gente tá ali trabalhando pra esse desapego material e tá tudo bem no nosso tempo. E essa tempo. nossa comparação é conosco mesmo, né? Sim. A nossa evolução é com o nosso progresso, não é com olhar o outro e falar assim, não, é o que eu já consigo fazer. Então antes tinha essa questão da roupa, né? Que eu tinha questões com roupa de eu não vou emprestar, eu não vou dar, essa coisa do corpo e eu vou guardar porque eu vou emagrecer em algum momento. Aí isso já foi. Ou eu vou guardar porque a moda vai voltar. Mas esse ponto que você tocou de eu comigo mesmo é a chave. Porque a gente precisa entender que cada um tem o seu momento, até de respeitar o momento do outro. Que pra você isso já passou, mas pro outro não, de repente. Então, assim, entender que cada um tem o seu tempo. Isso é fundamental. E até pra gente se respeitar e não ficar se cobrando. Nossa, você ainda. Olha só, todo mundo já faz isso e você não tá aí, pelo amor de Deus. Então é importantíssimo isso. E esse conceito da reencarnação me traz muito uma certa leveza até. De entender que não para ficar parada não, né? Não é isso que eu tô falando não. Porque a qualquer momento que a gente tem que aproveitar a oportunidade para se melhorar. Sim. A cada dia um pouquinho, mas é isso, a cada dia um pouquinho. A gente não vai conseguir se melhorar 100% num dia só, né? Nem numa encarnação só. Então, mas a cada dia a gente está ali no nosso trabalho, no nosso tempo, e aí é isso, cada um no seu tempo. É um passinho de formiguinha. Né? E aí assim, a gente se depara com essas situações. Um já evoluiu em um certo ponto. Já para outro, aquele ponto ali ainda não foi. Mas ele, em uma outra coisa, ele já foi. E é a mesma coisa nessa questão do temor à morte também, né? Que assim, às vezes as pessoas ainda não estão nessa, né? Não conseguiram. Preparado. E tá tudo bem, né? A gente vai alcançar o esclarecimento, manter o estudo ali e evoluir esse ponto. A gente estava conversando antes de começar a gravação, falando sobre essa questão de como as pessoas lidavam, né? Até a gente falou, lidava ali os velórios, aquela coisa, aquele martírio todo que a gente sofre, o espírito também. E que hoje não tem mais. As pessoas ficavam uma semana chorando, enlutadas. Só que você pontuou uma coisa assim, se vestir de preto. Essa questão evoluímos, né, que não é uma necessidade, mas a questão também do sentimento. Porque a gente hoje tá confundindo as coisas, né? Assim, deixando de sentir, achando que o sentir não importa, que evoluir é não sentir, e não é bem isso. Não é bem isso, exatamente. A gente precisa ter esse tempo do sentir, até mesmo porque quando a gente ama, a gente sente, né? A gente sente a partida, a gente sente esse distanciamento, porque a gente vai ficar um tempo sem se ver, sem se falar, a não ser que tenha uma mediunidade um contato muito normal. Que a mediunidade seja assim, uma prática muito natural da pessoa, que normalmente não é, né? Então a gente vai ter esse momento de distância, a gente vai demorar um tempo para se rever, a gente tem certeza que vai se rever, mas a gente vai demorar um tempo. Sim. Né? E a gente não sabe quanto tempo. Então, assim, esse sentir faz parte, porque senão a gente fica muito nessa questão automática. E o Espiritismo, quando traz pra gente Jesus como nosso modelo e guia, Jesus, ele era sentimento puro, porque ele estava o tempo todo trabalhando essa questão do amor ao próximo e do amor a si mesmo.
em todas as atitudes que ele tinha, né? Tanto com os apóstolos, tanto com as pessoas as outras pessoas que vinham até ele, qualquer pessoa, independente do seu cargo, do que fazia na sua vida pessoal, do que acreditava, qualquer pessoa. Então ele trabalhava isso o tempo todo, esse sentimento, você ser quem você é, não ficar mascarando a sua verdade, né? Porque isso, e esse progresso está estritamente ligado com o nosso se conhecer. Sim. Até pra gente chegar nesse ponto de tipo, não, esse conceito de minha comparação comigo mesmo, eu preciso me conhecer, eu preciso até qual caminho que eu passei e qual o caminho que eu estou passando, para entender que assim, aqui, esse ponto aqui eu já evoluí, esse aqui eu ainda preciso, que entra nessa questão dos livros. Eu acho, pra mim é meio louco assim, porque toda vez que eu estudo, que a gente tem esses momentos assim, eu sempre caio na questão do autoconhecimento. De quanto eu preciso voltar aqui pra mim, pra lidar com aquela questão que a gente acabou de discutir. Sempre caio nisso. Eu fico assim, não é possível. Eu falei, não é. Não tem uma questão do Livro dos Espíritos que ele pergunta como é que podemos nos melhorar, evoluirmos? E aí os espíritos respondem, né? Conhece-te a ti mesmo, não é isso? De a gente se conhecer pra poder... Porque senão, como é que a gente vai reparar os erros, vai ver o que tá errado, ver o que precisa melhorar? Se só tá vendo do outro. E isso é uma mudança que vai agregar não só para nós mesmos, mas para todo mundo, porque se você melhora a forma como você se comunica com as pessoas, como você tem os sentimentos com as outras pessoas, o seu redor vai melhorar. O exemplo arrasta, né? Exatamente. Sendo para que outras pessoas possam ser também. Vai acabar, por consequência, sendo um exemplo para outras pessoas. Tem uma amiga minha da faculdade que ela é um doce, assim, ela é um amor. E ela é cristã evangélica. E assim, se eu não soubesse, se eu não sentisse que ela estava falando a verdade, se eu não sentisse verdade no que ela estava falando, eu não teria entrado pro grupo jovem deles de cristãos na universidade, não estaria participando, porque eu não vou seguir alguém que eu tô vendo que fala uma coisa e faz outra. Então, essa questão tem muita gente no nosso meio mesmo tem um preconceito dessas inter-relações, né? E pra mim não faz sentido, porque eu vejo assim, nós temos essas religiões hoje, né, a nossa doutrina, porque a gente tem essa questão de tudo numa gaveta. A gente precisa disso ainda, que nem na escola. A gente precisa separar história de geografia, de matemática, não, a gente precisa. Mas no futuro, assim, não precisa da religião, sabe? Porque é o que nós somos. A gente precisa, acho que a gente precisa ser educado. Mas aí, quando aquilo é inato na gente, até porque tem pessoas que estão dentro do centro, dentro da igreja, e são seres humanos ruins, e aqueles que são céticos, não acreditam em Deus, em nada, e são pessoas assim... boníssimas. Exatamente. Então, é difícil, é um tópico sensível, a gente sabe. As pessoas criticarem, separarem tudo, e como assim, não, o evangélico não... Ou então o espiritismo é que tem a razão de tudo e tudo mais, e já condenarem as pessoas. Pra mim isso não faz pra mim também não, mas sentido. Não e a gente sei. precisa falar sobre isso. Acho que foge um pouco aí do temor à morte, não? Sim, mas assim, eu acho que é um ponto que a gente... É porque se eu começar a falar o que eu penso sobre, a gente vai assim, não, mas pra aí, outro tópico. Já é um tópico que a gente pode Isso que eu ia discutir falar, na próxima conversa. pra outro, porque são pontos importantes. Muito relevante. Aí. É um caminho, né, pra gente realmente chegar nesse ápice de que não precisaremos mais de religiões e estaremos no mesmo caminho. É isso aí. Né, fazendo as mesmas coisas voltadas para o bem, que é esse o nosso destino, né? Deus não nos criaria para sermos maus, Ele quer que sejamos pessoas boas, né? Eu agora não sei se foi, você falando isso, eu não sei se foi aqui ou no Evangelho, acho que foi no Evangelho. Deus traz a felicidade
mas permite o mal, alguma coisa assim, mas no sentido de assim, nenhum mal ocorre se não for trazer um bem, sim. né? Mas agora eu não vou. Eu acho que eu sei, mas sou péssima também pra lembrar quais. eu também. Mas a frase é nesse sentido assim, porque é o bem. Só que a gente precisa dessas, né, interferências para poder. É porque tem aquela questão do você não consegue aprender se não for pela parte ruim, A gente ainda tá nesse. né? Faz parte do nosso processo evolutivo, Faz parte estágio, do né? processo Exatamente. sofrer para poder aprender. Ninguém consegue aprender só de ler um livro. Mas por não exemplo. fomos criados para Somos sofrer, né? Nós somos criados para ser felizes. felizes. Exatamente. Sim, não. A meta é ser feliz, mas a gente não sabe direito muito bem como é Como que que faz. faz? E aí, como Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, pois é. Aí a gente vai, às vezes, a gente escolhe um caminho que não é legal. E aí a gente vai ter que sofrer a consequência desse caminho que a gente escolheu. E aí o seu amiguinho espiritual fala assim, vai pela esquerda. Aí você, não, que Não. esquerda? Eu tô vendo aqui, dá pra ir pela direita. Aí você vai lá e se machuca. E aí? Mas aí você aprendeu. E aí É. E aí, assim, aí voltando pro nosso assunto aqui, a questão do esclarecimento e temor à morte, aí a gente aprende, se esclarece Isso e aí. não mais, né, tem Teme a essas- morte. Exatamente. A gente evolui, ainda bem que a gente evolui. E é importante reconhecer também que, assim, a gente tá caminhando, cara. Né? Assim, a gente caminhou, a gente alcançou já coisas e é isso. Sim. Mas estudar ajuda bastante. E a Esclarece gente bastante coisa. estuda, lê diversas vezes. Eu vejo pelo Evangelho. Porque o Evangelho a gente discute na reunião pública, a gente discute no Tempo culto todo. no lar, e a gente está sempre aprendendo, Aham. lendo a mesma coisa. E os Então, espíritos não aguentam mais falar o que é pra fazer. E tem períodos que caem a mesma Aham, mensagem, aham. repetidas vezes. E aí você vê, ok, eu entendi, Deus. Tá bom. Eu entendi, mas assim, Ainda tô falho. e eu acho que aí a mensagem desse capítulo aqui do temor à morte é justamente esse. A gente buscar sempre se esclarecer, buscar sempre conhecimento. Sim, é sempre mesmo. Né? É sempre mesmo. E a gente entender que a gente pode fisicamente, né, prevenir o como. Aí assim, a gente não tem como prevenir um acidente, essas formas assim mais estranhas de como morrer. Mas, por exemplo, a gente pode, puxando um pouco para a minha área profissional, né? Para quem me conhece sabe que eu sou nutricionista, a gente pode investir nos nossos hábitos de vida para que a gente, por exemplo, tenha uma velhice saudável e quando chegar no nosso momento próximo, né, a gente consiga fazer um desligamento aí tranquilo, né? E não sofra tanto, assim, fisicamente falando, né, nesse sentido do corpo perecer, né? Então, é algo que a gente já pode, desde cedo, ir trabalhando, né? Não é porque a gente sabe que a gente vai vai morrer morrer que vai deixar de fazer se qualquer cuidar, né? coisa, né? Exatamente. Se cuidar fisicamente, mentalmente. Já que eu vou morrer, gente, assim, não tenho medo, vou morrer, por que eu vou cuidar, né? Exato. Não, é isso. não é bem aí. Inclusive, tem um capítulo no Sim, Evangelho entendeu? segundo o Espiritismo Aqui sobre também, o né? corpo, né? Falando sobre o corpo, né? A Também. gente Cuidado do precisa corpo. cuidar do E tem no Por isso que eu Céu e achei que você Inferno. estava falando, porque a gente realmente estudou isso no Céu e Inferno. Ele fala sobre isso, né? Porque a gente sabe que vai morrer, que vai deixar de se precaver, né? Exatamente. Essa questão da nossa prevenção, Isso. assim, consciente, né? Então, eu evitar também lugares que possam me colocar em risco, né? Sim. E situações, né? Então, eu vou me envolver em brigas. A gente até falou da questão das passeadas, lembrou, né, agora? Né? A gente falou das passeadas, que assim, eu acho muito legítimo, óbvio, assim, é um progresso da humanidade, mas também tem as minhas questões, as minhas responsabilidades, né? Que eu não tô podendo estar em uma passeada, porque é um risco ocupacional você estar num lugar assim. Né? Vai ter repressão, a gente pode lidar com questões mais brutas, né? Eu acho que é importante porque
é um ponto que a gente, como cidadão, tem que participar. Não acho que tenha que deixar de ir, mas é você ir com aquele pensamento de cuidado mesmo, de zelo, de tipo, ficar atento começou a dar ruim ali, eu vou me retroceder, vou para um canto, vou buscar uma segurança. É não perder o foco, né? Exatamente. É legítimo. Assim, porque tem pessoas que vão de passeatas com outros objetivos. Isso. Então é a gente... É atender ao foco, porque é importante Ficar mesmo, como a atento. Tamires falou, eu super concordo, porque é um movimento também de progresso da humanidade. Sim. Né? A gente lutar por direitos, que cumpra direitos e fazer o nosso dever. Mas a gente pode se prevenir. Isso aí. Eu acho que o nosso tempo tá Estourado. Vamos fazer uma propaganda da nossa cidade, convidar as Vamos. pessoas. Marvel, faz pra gente? Eu faço, gente. Venham à Mocidade Espírita Rocher. O nosso estudo do O Céu e o Inferno tá bem no comecinho. A gente tá terminando o 3º capítulo. E os nossos encontros acontecem sempre no 1º e 3º sábados, às 15 horas. Venham, que a gente vai estudar, a gente vai trocar ideias, a gente vai aprender muito. Muito. É muito bom. A gente vai manter presencial mesmo? Sim, vamos tentar o híbrido, Sim, né? presencial e vamos tentar o híbrido. Ótimo. Então venham participar. Que já tá no começo, então nem tem que falar, vai estar terminando, não vai dar pra eu ir. Não, vai dar sim, tá? No Dá começo sim. pode vir. E a gente sempre pode fazer um resuminho assim para quem tá chegando, Chegando, né? Para logo conhecer Tem o áudio assunto. aqui também, que a gente pode passar pra pessoa escutar, que já introduz já. Já o assunto, Exatamente. exatamente. Ai, meninas, foi muito bom essa Muito nossa ótimo. conversa. Agradeço a vocês. Eu que agradeço. E acho que é isso. É isso. Até a próxima. Beijos!